do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Eu me chamo Maiara, faço parte, da equipe da casa e estou aqui para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Estamos no encontro com o Evangelho e, na sequência, sempre, vamos falar sobre o capítulo 23, que é a estranha moral, no item 8, que é deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas, antes de toda a atividade na casa espírita, nós fazemos sempre uma prece. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade da casa de Teresa, Rafael, Birajara, Francisco de Assis, pedindo o apoio, o amparo para mais esse estudo, mais essa reflexão sobre o Evangelho, que possamos penetrar na mensagem, na profundidade do ensino, buscando aplicação na nossa vida. Fica conosco, nos abençoando e pedimos para iniciar esse momento com muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, estamos dando sequência e esse item do Evangelho é um item importante, porque ele vem fazendo alguns convites sobre a vida, a verdadeira vida, é a vida espiritual. Então nós vamos sempre analisando a mensagem e analisando a nossa vida. Estamos encarnados, mas não é porque estamos encarnados que a nossa experiência é menos importante. Mas o Evangelho, a doutrina espírita, ela vai nos ajudando a nos conduzirmos de uma forma mais consciente, de uma forma mais segura, mediante as provas da vida, que continua, não é porque estamos aqui estudando a doutrina espírita que estamos isentos das provas, mas vai nos dando uma base melhor, uma sustentação para as nossas dificuldades. E vamos então comentando a mensagem. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O que significa? O que será que significa essa mensagem? E o que Jesus quis dizer? Porque, na verdade, ele está falando, aqui no Evangelho, no item 8, sobre a mensagem anterior, a passagem evangélica trazida por Lucas, anotada no Evangelho de Lucas. Então, o que Jesus quis dizer para nós, os mortos enterrar, os seus mortos, deixai para os mortos? Vamos, ao longo da nossa conversa, buscar entender sobre essa mensagem. Mas ele diz para a gente que não era uma censura ao dever filial. Senão estaríamos em contradição com aquilo que Jesus nos trouxe, pelos seus exemplos. Será que Jesus estava falando para os filhos relegarem os seus pais? Não era isso. Então, vamos tentar entender o que ele queria dizer. Ele fala que era um sentido mais profundo, que ele vem trazendo a vida espiritual. Então já é um outro ponto. Claro que, enquanto estamos aqui, precisamos viver a vida física, material. Nós estamos encarnados. Mas, se nós tivermos pautando, pensando, entendendo que somos espíritos imortais e que a nossa vida continua para além da experiência física, isso já faz uma diferença muito grande desde já a nossa existência aqui como espíritos encarnados. Não é? Porque a gente já vai entender que tudo que eu faço por aqui, essas experiências que eu vou angariando, as vivências que eu vou experimentando, as relações que eu vou tendo, desenvolvendo, elas vão colaborar para o espírito que eu estou construindo, Porque nós não estamos finalizados, nós estamos nos construindo, Claro que estamos na condição de espíritos, mas nós temos um progresso a ser realizado, que cabe a nós. Nós temos ajuda, muita ajuda,
plano espiritual está aí nos sustentando em vários momentos, mas as escolhas, o livre-arbítrio, as atitudes, elas refletem nós, a nossa condição moral, espiritual. Então a responsabilidade pelos meus atos, ela é minha, né? Não cabe a outro. E essa informação que a doutrina espírita nos traz da vida espiritual, ela vai nos ajudar e muito a eu entender a transitoriedade da vida material, a eu aceitar as lutas que porventura se apresentam a mim e que eu vou passar, e a fé na vida futura, que eu vou entender que se tiver muito difícil, é uma prova que eu estou passando, é uma experiência também que vai ajudar a eu me construir como espírito imortal, né? E aí eu vejo com um pouco mais de leveza e seriedade também. Eu vou entender que Deus é um Deus amoroso, é um Deus de oportunidade, é um Deus de esperança, e que eu não estou sozinha, não estou desamparada. Então ela vai, né? Kardec vem trazendo para nós essa reflexão, que a vida espiritual é a verdadeira vida, que a terrestre é transitória. Não é porque ela é transitória que ela é menos importante, mas a gente vai aprendendo a colocar as coisas no seu devido lugar, né? E que não é a única. A vida, isso é importante a gente bem, né, trazer e lembrar. A vida terrestre, a vida como espírito encarnado, ela não é a única. Então tudo que eu faço vai ajudar a construir esse futuro que eu quero para mim. Então se eu deixo passar oportunidades, claro que eu sempre terei novas oportunidades, mas aí é um tempo, né? São oportunidades que eu estou deixando passar. E aí cabe a mim retornar. Cabe a mim retornar. Então, a doutrina, ela vem trazendo para a gente esse aproveitamento do tempo, das relações, desse novo olhar, esse novo ponto de vista mediante as situações da vida, né? Me ajuda a não desesperar mediante as batalhas. Não significa que eu não vou sentir dor. Não significa que será, né, que eu estarei isenta. Não é para isso, é justamente para me preparar, me capacitar, para me fortalecer mediante essas situações. E aí ele continua, né? E aí ele vem falar que, né, às vezes a fé na matéria, ela está muito grande. E aí, quando a gente não consegue ter uma resposta na matéria, aí a gente balança mais. Então existe uma vida além dessa experiência. Então quando ele fala para deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, é para que nós aproveitemos essa oportunidade para cuidarmos do espírito, para construirmos já a vida espiritual desde aqui, né? Isso é muito importante. É um novo olhar, né? E aí ele vai falando que, na verdade, essa questão não é que a gente vai deixar para lá a lembrança dos nossos queridos, né, que nos precederam, que nos deixaram seu carinho, mas essa experiência, essas lembranças, elas seguem vivas junto a nós. Então isso nunca vai deixar. Nunca vai deixar. E aí a gente vai ter mais fé sabendo que temos esses queridos que nos amam, que eles continuam. E eles estão torcendo pela gente, nós torcendo por eles e eles também por nós. Né? Então é esse caminho de progresso, de elevação. Então não é uma despedida eterna. Não. É um até breve.
né? E aí seguimos. E também nós vamos trazer a nossa querida Teresa, que ela sempre traz informações importantes para nós, mediante a sua experiência de vida. Teresa, ela fala no seu livro da vida, ela conta com muitos relatos. Na verdade, é aquela coisa, né, que a gente gosta de falar. Vale a pena ler todo o livro. Mas tem algumas passagens que a gente destacou, né, que chamou muito a atenção, porque Teresa tinha muitas experiências, que ela tinha uma mediunidade bem ostensiva, e ela, às vezes, nessas experiências, ela entrava, tinha uma visão, como ela costuma dizer, das grandezas do céu. Ela tinha essa experiência extracorpórea, saindo do corpo físico. E quando ela vislumbrava, né, esse plano espiritual superior, quando ela estava em contato com esses que a acompanhavam, ela relatou por vários momentos essas belezas. E que a vida espiritual era muito mais bonita, que não tinha às vezes nem como comparar, que era como se aqui fosse realmente, aqui é uma cópia. E lá a beleza, e ela tinha vontade assim de se libertar. E era como se o corpo fosse um cativeiro e estivesse prendendo ela aqui. Olha só, que beleza, que bom que ela pôde trazer isso para nós. Que é já levantando esse véu, mostrando, confirmando aquilo que a doutrina espírita trouxe muito tempo depois, aquilo que Jesus trouxe antes, que o reino dele não é aqui na Terra. É claro que nós podemos construir aqui na Terra para que nós nos aproximemos do reino de Deus. Mas a verdadeira vida é lá. É lá. Então, a gente possa ter essa certeza do plano espiritual nos envolvendo, assim como a gente tem nas atividades da nossa Casa Espírita, Teresa d'Ávila, quando a gente tem, né, essas informações dos amigos que retornaram para o plano espiritual, que continuam a trabalhar. Como assim, dizendo para nós, continuem, vale a pena viver, fazer o bem, que a vida continua. Então é só agradecer a oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas, que nos possibilita aprofundar, que nos possibilita acalmar mediante as lutas do dia a dia e a focarmos, viver com mais consciência, viver com mais amor, colocando a nossa atenção naquilo que a gente quer construir para o nosso futuro, desde já. Não é que a vida espiritual verdadeira é lá, que eu já não posso construir aqui. A nossa responsabilidade aumenta, mas ao mesmo tempo não é um peso. É muito pelo contrário, é uma leveza de saber que Deus é justo, Deus é bom, e a oportunidade é para todos nós. Então que a gente possa ter a certeza, que a gente possa construir as nossas relações com base na vida espiritual, com base no amor de Deus, com base na esperança de que não estamos sós. E aí ele fala aqui no finalzinho: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então nós vamos encerrar agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a espiritualidade amiga da casa de Teresa d'Ávila por essa presença amiga junto a nós nessa reflexão. Fica conosco, Senhor, que possamos encerrar com muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. E até uma próxima.